Tiago, capítulo 4. Seja bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia Sagrada, junto com o Bispo Fabrício. Hoje, mais um capítulo estaremos lendo juntos aqui, né? Hoje, Tiago, capítulo 4. O título fala a origem das contendas, né? Lembrando que estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia, e você é muito bem-vindo aqui mais um dia para ler mais um capítulo junto com o seu bispo, tá bom? Já deixa aqui nos comentários, como sempre. Bom dia, está lendo pela manhã? Boa tarde, está lendo pela noite? Boa noite, a hora que você está lendo. Está lendo de manhãzinha? Bom dia. À tarde, boa tarde. À noite, boa noite, tá bom? Qual for o horário que você está lendo, eu quero ler aqui nos comentários, tá? Vamos lá, lembrando que no final, quero que você sempre profetize. Até amanhã, porque amanhã estaremos juntos aqui, tá? Diz o título, a origem das contendas. Tiago, capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O Tiago, aqui no capítulo 4, ele já começa falando das contendas, né? Ele já começa falando de onde que vem as contendas. Ele fala que elas surgem dos prazeres. O que são os prazeres? As vontades. Elas surgem de vontades. Elas surgem por causa da inveja, elas surgem por causa do orgulho, elas surgem por causa da prepotência, da arrogância, por causa de sentimentos facciosos, né? É de lá que surgem as contendas, né? Elas têm que ter um início, e esse início é dentro do ser humano. Então, por isso que temos que vigiar para não sermos, né, a fonte, né, das contendas. Versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ele fala aqui da frustração, né? Ele fala, não compensa você agir de uma maneira errada, porque aquilo que você receber não vai trazer benefício para você, né? Aí o versículo 4 fala, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Ele está falando que o Espírito Santo, ele tem ciúmes, né? Esse ciúmes é o quê? Deus, ele quer a gente junto com ele. Deus, ele quer que nós venhamos estar com ele a todo momento. Ele deseja que venhamos ter uma aliança com ele, né? Aí o versículo 6 fala assim, antes, ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo 7 ele é muito forte, né? Sujeitai-vos. O que é sujeitar? É se render, dar crédito, é ser uma pessoa que obedece, ouve e pratica o que Deus fala. Temos que ser sujeitos a Deus, mas resistir ao diabo. Se a Bíblia fala para resistirmos ao diabo, quer dizer que ele vai vir tanto para nos tentar, ele vai vir tanto para nos afrontar, mas também vai vir para te seduzir. Então temos que resistir ao diabo e ele fugirá de você, né? Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Virando a minha página aqui no versículo 9. Se você está acompanhando pela Bíblia, que bênção, se não, está passando aqui na tela, tá? Para você acompanhar. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos
exaltará, né? A maledicência é condenada. Versículo 11. Irmãos, não faleis, né, mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador é juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Então, Deus está orientando aqui no versículo 11 e 12 para nós não falarmos mal de ninguém, não ficar falando mal um do outro. Essas coisas, esses sentimentos, como diz, né, lá no interior da minha terrinha de nascença, essas picuinhas, essas coisas pequenas, é que geram grandes coisas, né? Como vimos lá no capítulo 3 aqui de Tiago mesmo, uma palavra, ela é semelhante a uma fagulha. Uma palavra ruim, ela é semelhante a uma fagulha, que essa fagulha caindo numa grande floresta, ela pode destruir toda ela. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas pequenas. As coisas pequenas. Diz uma história que uma árvore, ela estava para ser cortada e tinham defensores dessa árvore. E vinham pessoas com motosserra, fazia aquele grande movimento para cortá-la e o povo evitava. Viam pessoas com máquinas para tentar arrancá-la pela raiz e o povo impedia os grandes movimentos. Só que, dada a oportunidade, apareceu pequenos cupins. E esses cupins, por serem pequenos, não foram observados por aqueles que estavam protegendo aquela árvore. E esses cupins vieram, a ruíram de dentro para fora, ela enfraqueceu e ela caiu. Moral dessa pequena história, para ilustrar o que eu estou querendo dizer para você, é que muitas das vezes nós nos preocupamos com as coisas grandes e esquecemos as pequenas coisas, como as picuinhas, uma conversinha aqui, uma fofoquinha ali, algo desse tipo, uma invejinha aqui, uma atitude aqui, e isso é o que talvez pode trazer uma grande destruição. Então temos que ser muito vigilantes, tá bom? Versículo 13 fala assim, ó, a falibilidade dos projetos humanos, né? Os nossos projetos, eles são falíveis, eles podem falir, porque nós não temos capacidade para sustentá-los. É por isso que temos que entregar os nossos projetos sempre na mão de Deus, né? Muito interessante se você pudesse ler aqui o Provérbios, eu tenho um provérbio lido todinho aqui, gostaria que você lesse um por dia, seria muito interessante, no decorrer de um mês, né? O provérbio 16, ele fala que o homem ele faz planos, mas a palavra, a resposta certa, a orientação certa, ela vem do Senhor. Então é muito interessante isso, tá? Vamos ver aqui o versículo 13, ó. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos por um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha que interessante. Ele está falando aqui no versículo 13, 14 e 15, para nós colocarmos, né? Para que nós possamos colocar a nossa vida toda na mão de Deus. Por quê? Talvez a gente fale, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a gente não sabe como é o dia do amanhã. Ele chama a gente aqui, considera a gente aqui no versículo 14 como neblina, que uma hora aparece, outra hora já dissipa. Ao invés disso, temos que colocar na mão de Deus. Se o Senhor quiser, faremos isso, aquilo. Se o Senhor me abençoar, faremos isso, faremos aquilo, né? Então temos que sempre colocar tudo na mão do Altíssimo, né? Versículo 16 e 17, já vamos acabar a nossa leitura de hoje. Esses livros aqui do final, né? Tiago, Pedro, João, os capítulos deles são bem pequenininhos, né? Então a leitura fica bem curtinha, uma leitura leve, né? Gostosa, apesar dos ensinamentos serem
bem fortes, né? O alimento ser um alimento bem sólido, né? Diz assim o 16 e o 17. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, ele fala aqui que não adianta sabermos o que temos que fazer. Temos que colocar em prática. E isso é o que é importante, tá bom? Encerramos a nossa leitura de hoje. Com a permissão de Deus, amanhã eu quero você aqui, se Deus quiser, como foi ensinado hoje, para lermos o capítulo 5 de Tiago e encerrarmos mais um livro, né? Completo da leitura aqui. Temos vários livros aqui já da Bíblia, que já foram lidos, e eu gostaria que você que está aqui e gosta da palavra, pode procurar aqui no canal. Temos aqui Provérbios, temos o livro de Atos, que é maravilhoso, temos o livro de Gênesis, tá? O livro de Êxodo está em processo de leitura também. Temos também o livro de Mateus, ali o livro de Marcos, o livro de Lucas, tá bom? Então, eu gostaria muito que você lesse a Bíblia comigo. E agora estamos lendo aqui as cartas aqui mais do finalzinho de Tiago, de Pedro, e vai ser uma bênção, tá bom? Amanhã, com a graça de Deus, eu aguardo você para lermos Tiago capítulo 5 e acabarmos mais uma leitura aqui de um capítulo, né? De um livro, e lendo mais um capítulo da Bíblia amanhã junto com o Bispo Fabrício, tá? Profetiza aqui nos comentários aqui. Até amanhã. E fique à vontade, tá? Para colocar aqui nos comentários o que você tem achado. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.